Olá, muito bom dia para você. Está no ar a primeira edição do RWC. Bom dia, Jedson. Bom dia aos nossos queridos convidados. Bom dia, Manu. Bom dia também aos nossos internautas, né? O pessoal que começa a nos acompanhar aqui pela nossa RWC TV. Hoje, começando o programa Bom Dia, que vai ao ar todos os dias agora. Isso, a partir de hoje, a partir das 10h30 da manhã, teremos o RWC Bom Dia. Um programa de debates, né, notícias, variedades e tudo aquilo que interessa a você que nos assiste saber, não é mesmo? Então, todos os dias, você tem um compromisso conosco a partir das 10h30 da manhã até o meio-dia, e a gente vai estar aqui sempre trazendo uma boa informação para você. E hoje, já começando quente. O nosso programa de hoje é especial, começa com um debate sobre o principal tema, que é o assunto das rodas de conversa em Imbituba. Com certeza, desde a última semana, quando o prefeito Jason Cardoso anunciou que não vai mais renovar o contrato com a Casan, esse assunto virou aí meio que unanimidade entre as pessoas, e principalmente no final de semana. E hoje tem uma sessão especial da Câmara, né, onde será votado esta indicação, esse projeto do prefeito Jason, né, que ele cancela, então, esse contrato. Resolve não renovar mais o contrato com a Casan. Temos convidados. Então, para debater juntamente com você que está nos assistindo, este tema, Casan e municipalização da água, nós convidamos algumas pessoas que estão dentro desse cenário e que têm propriedade para falar sobre o assunto. Vereador Dorlin Nunes, né, que está aqui com a gente, também o vereador Anderson Teixeira e o presidente da Associação Comunitária Pais Leme, Jari Dal Bosco. Nós estamos recebendo essas pessoas aqui hoje para falar sobre o assunto Casan e a municipalização da água, e você também pode participar do nosso debate. Você pode enviar sua mensagem aqui na caixa de mensagem embaixo do nosso site, enviar a sua pergunta, enviar a sua opinião, a sua colaboração, que nós vamos estar aqui atualizando sempre, né, o que você está participando em casa. E você também vai poder mandar a sua mensagem através do celular 9935-8626, que a gente também anuncia, que a gente fala aqui para vocês. Obviamente, mensagens que sejam para construir aqui o nosso processo. Então, 9935-8626 também é o celular que você pode mandar o seu SMS, né, para também mandar o seu recado, tá certo? Tá certo. Bom, o nosso objetivo de hoje é que os nossos convidados comentem a entrevista coletiva que nós participamos, né, Jadson, na quinta-feira, que o prefeito Jason Cardoso concedeu à imprensa do município. Mas antes vamos dar bom dia, né, aos nossos convidados e vamos começar aí a nossa conversa. Vamos aqui pela ordem, pode ser, né? Então, vereador Dorlin Nunes Júnior, bom dia. Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos veem através da web. Estamos aqui para esclarecer, no que for possível, um debate sobre um assunto importantíssimo para a nossa cidade. E, ao longo aí desse debate, nós pretendemos esclarecer e nos posicionar com relação ao assunto. Vereador Anderson Teixeira, nosso cordial bom dia, senhor. Bom dia a todos os presentes, bom dia especial aos telespectadores da RWC TV. É um prazer estar aqui pela primeira vez para debater um assunto tão importante para a cidade de Imbituba, né, e que está, nos últimos dias, aí movimentando a cidade. E o coronel Jari Dal Bosco, que é presidente da Associação Comunitária Pais Leme, também nosso bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Importante dizer que não estou aqui na condição de coronel, né? Até porque já estou na reserva, estou me dedicando agora. Coronel é sempre coronel, né? Embora esteja na reserva, né? Mas o meu objetivo, o meu propósito é trabalhar junto à comunidade, e para isso nós estamos aqui para esclarecer, né, o nosso pensamento, o que nós sentimos, né, ao longo desses 4 anos, né, convivendo com um problema tão sério que é o saneamento básico. Tá certo, então. Vamos começar a primeira parte do nosso debate, da nossa conversa, passando para você e também para os nossos convidados a primeira parte da entrevista com o prefeito Jason Cardoso. João Moraes, que está na nossa técnica, por favor. Para a operação e manutenção, a parte comercial e administrativa ficará por conta da prefeitura. Existem alguns procedimentos. Primeiro, gostaria de passar que todos os entendimentos e todas as ações feitas por nós aqui na prefeitura será em conjunto com o Ministério Público e Poder Judiciário, para que se faça de uma forma mais transparente possível. Eu já estive conversando com a promotora Marina há pelo menos uns 7 dias atrás, onde a gente definiu todos os procedimentos. A princípio teremos a contratação emergencial por 3 meses
de uma empresa que fará os serviços de operação e manutenção, e a partir disso faremos uma licitação, onde terá uma empresa definitiva para poder trocar os serviços por um contrato de 1 ano, podendo ser renováveis por mais 4 anos. A princípio, a ideia do município é fazer a municipalização e entrar na discussão a partir do ano que vem de um processo de concessão. Mas a princípio é a municipalização, onde a parte comercial e administrativa será por conta da Prefeitura Municipal e a parte da operação e manutenção será feita por uma empresa que será contratada, onde nós já estamos fazendo os orçamentos. Inclusive, essa semana estou tirando justamente para tratar sobre esse assunto. Estive visitando o prefeito de Capivari, vendo como é que funciona a Águas de Capivari, que é municipal. Estive em Tubarão também vendo como é que funciona, até para que a gente tenha um conhecimento mais amplo, para que não cometa erros nesse início de mudança que estamos estabelecendo aqui em Bituba. Quem deseja se manifestar primeiramente? Fique à vontade. Eu tinha assistido já a entrevista do prefeito e pontuado algumas situações, uma delas muito relevante, ele falou agora nesse momento com relação ao Ministério Público, onde ele fala que está cumprindo a orientação do Ministério Público e que está fazendo até jogando uma certa responsabilidade nessa municipalização ao Ministério Público. Porém, a gente que está na Câmara e que vota semanalmente os projetos, vimos há poucos dias atrás, e daí isso se torna um pouco até controverso, um projeto de lei do Poder Executivo Municipal, onde se criava naquele momento a verba de sucumbência, um fundo para a verba de sucumbência destinado aos advogados. Levamos o parecer do Ministério Público naquele momento, que era contrário à criação desse fundo, e a resposta naquele momento da base do governo era que o Ministério Público ele orientava, ele não decidia, ele não tomava decisões. E agora a gente vê que a decisão está sendo tomada com o parecer do Ministério Público. Então, quer dizer que o Ministério Público ele está sendo ouvido quando é de interesse, e não está sendo ouvido quando não é de interesse. Então, eu acho que daí tira um pouco essa situação criada pelo prefeito municipal, quando diz que a municipalização e esse processo que está sendo adotado em Bituba, ele está sendo em respeito à orientação do Ministério Público. Eu acho que se é para respeitar o Ministério Público, que se respeite, que se tome ele como verdade em todos os momentos, não só quando é de seu interesse. Então, na sua opinião, o senhor acha que o prefeito Jaisson não deve seguir a orientação do Ministério Público? É isso? Ou deve seguir em todas as oportunidades. Mas nesse caso, especificamente da Casan, ele deve seguir a orientação ou não? O que o Ministério Público tem feito, ele tem orientado uma situação. Porém, como que o prefeito Jaisson tem dito, nas entrevistas que ele tem dado na cidade, na rádio, ele fala que isso pode prejudicar o governo dele, que ele pode responder por isso. Veja bem, será que todos os municípios que assinaram com Casan, os prefeitos serão processados? Isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que existe essa possibilidade, sim, de ser feita essa renovação com a Casan, sem que prejudique o governo municipal. Então, eu acho que o Ministério Público, nesse caso, está sendo usado muito como escudo por parte do prefeito para justificar essa municipalização. E eu acho que isso é uma forma, de certa forma, até desrespeitosa, porque há pouco tempo não foi cumprida a orientação do Ministério Público. Vereador Torvin, tem alguma opinião? Bom, o fato é que nós convivemos com a situação no município de Imbituba já há longo tempo e as soluções não se apresentaram. O contrato com a Casan se estendeu durante 30 anos, e é bom que se diga, esse contrato ele foi universal, ele foi em todo o estado de Santa Catarina. Casan possuía um monopólio de água e esgoto e, infelizmente, não conseguiu crescer o suficiente. Pelo contrário, ela esteve em estado de falência. Então, isso, por si só, já mostra a capacidade gerencial e administrativa, infelizmente, da Casan, a qual defendi durante longo tempo. Não bastasse isso, o contrato ficou descoberto durante muito tempo, porque não foi renovado, e na administração anterior, então, se julgou por bem fazer uma renovação através de um contrato compartilhado por 4 anos, por 5 anos, em que ficou previsto um investimento de 8 milhões. Também não foi cumprido. E dentro desse contrato existiam cláusulas de rescisão muito claras, em que, não havendo cumprimento do contrato, haveria a reversão de todo o patrimônio ao município, que detém a titularidade pela Constituição e pelas leis vigentes nesse país,
e que tem a responsabilidade de defender os interesses públicos e, portanto, depois de longo tempo tentando fazer com que a Casan assumisse definitivamente a responsabilidade a que lhe cabia, porque ela é uma entidade, uma autarquia ligada ao governo do Estado e tem que ter um viés social e tem que ter responsabilidade política e pública. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é um sucateamento e um não cumprimento por parte da Casan. O município acha por bem, depois de várias tentativas, assumir a responsabilidade para si, conhecer como funciona o sistema, para depois encaminhar. Com relação à manifestação do Ministério Público, nós sabemos muito bem que o Ministério Público ele orienta, ele não tem poderes para obrigar o município a executar, mas é um balizador e, portanto, o município já, pela sua experiência, estava declinado a tomar essa decisão. Com o respaldo do Ministério Público, então, passou-se a não ter mais dúvida de qual seria a saída para as questões de saneamento básico e de água. Não existe a universalização ainda em Imbituba, que nós pretendemos alcançar, e, nesse primeiro momento, conhecer, então, a máquina para que a gente possa dar passos importantes com relação ao saneamento básico como um todo. Só para... Pois não. Não, pode concluir. Só para a gente informar que nós não temos um tempo pré-definido para cada pessoa. Então, a gente tem uma conversa bem aberta, bem tranquila. Né? Quando vocês acharem interessante, né, que seja abordado algum assunto, vocês podem também se manifestar. Certo. Seu Jari, o senhor é representante da comunidade, né? E nesse impasse, né, municipaliza ou não, continua Casan ou não, né? O fato é que a comunidade do bairro Paz Leme é uma das mais prejudicadas, né, com o serviço de água e esgoto em Imbituba. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente, Manuela. Para nós, para a nossa comunidade, especialmente do Paz Leme, embora esse sistema também atinja uma parte do centro, e não é a totalidade do bairro Paz Leme, né? É uma parte que recebeu esse serviço. Para nós independe, né, se é a Casan, se é a prefeitura, se é a empresa A ou B. O que nós temos reclamado nesses 4 anos é a questão do respeito para com o usuário, para com o munícipe. E esse respeito tem que vir não só do poder concedente, mas com a concessionária também. Então, nós não vemos motivo para ficar opinando, né, se a empresa A ou B vai melhorar o sistema. Se continuar o mesmo desrespeito, os mesmos casos de omissão, as mesmas, né, falta de preocupação gerencial para que o sistema funcione, para que o cidadão seja ouvido, nós vamos cair na vala comum. Nós estamos há 4 anos que o sistema foi implantado, recebemos uma meia folhinha avisando que nós deveríamos ligar, né, cada residência devia ligar, e que nós teríamos no mês seguinte uma tarifa a ser paga. Para nossa surpresa, essa tarifa veio com 100%, sem qualquer explicação, sem uma discriminação dos custos dessa tarifa, né? 100% baseado num decreto governamental. Né? E, a partir daí, começou todo o nosso processo de busca por soluções, primeiro no campo administrativo, buscando a Casan e também a prefeitura, sem solução qualquer. Né? Não restou outra alternativa senão a busca por solução judicial. Conseguimos o convencimento dos 2 promotores da cidade, né, de que nós tínhamos um problema a ser resolvido. Essa ação foi à juíza da comarca de Imbituba. A própria juíza deu uma liminar favorável à comunidade, né? Quer dizer, então, ratificou todos os problemas que nós estávamos vivenciando. Essa liminar foi derrubada. E, a partir daí, nós estamos no aguardo de solução. É importante registrar que esse problema já transpassa 2 governos. Né? Que o governo passado já tinha também uma orientação do Ministério Público para que fosse feito um processo licitatório, para que o problema fosse solucionado. Então, recomendação não é de hoje. Então, a nossa expectativa é de que, a partir, né, dessa posição da nova administração, os problemas da comunidade sejam resolvidos. Se continuar, a mesma cobrança da tarifa, o conselho não se reunindo, se existe um conselho para orientar, para dar o suporte, né, à vida da comunidade, ao administrador maior, que é o prefeito. Se esse conselho não é um conselho que delibere, que não tenha voz, né, que não tenha
participação nesse processo, nós vamos continuar na mesma coisa. Então, essa é a posição da nossa comunidade, né? Temos que tomar posições com relação a essa cobrança da tarifa e a posição de um conselho que venha realmente fazer com que os reclames da comunidade sejam colocados em pauta e transformado isso em ação governamental. Certo, vamos seguir para mais uma parte da entrevista? Isso, lembrando que você pode também se manifestar. Você aí na sua casa pode nos mandar a sua mensagem através do site, né? Logo abaixo aqui da tela do ao vivo, tem um espaço ali, um quadrinho onde você pode mandar a sua mensagem, né? E a gente vai estar recebendo aqui automaticamente. E também através do nosso celular, no 99358626, para você também mandar o seu SMS. Vamos a mais uma parte da entrevista, então. Olha, na verdade, o sistema está funcionando, será feito um inventário, estamos contratando uma empresa também para fazer esse inventário. Todos os bens imóveis, de acordo com o contrato, serão repassados, aqueles que não foram que terão que ser repassados para o município, né, da Casan. Existe essa previsão em contrato, né, e aqueles investimentos que foram feitos, que não foram ainda amortizados, será compensado pela prefeitura. Então, o que eu posso te passar em termos de investimentos, hoje em Imbituba tem uma gestão compartilhada com a Casan, né, onde a Casan deposita aí mensalmente para o município em torno de 40, 50 mil reais, que isso corresponde a 7% da receita bruta da Casan. Isso é o contrato que tem a gestão compartilhada. O que eu posso antecipar é que desses 50 se transformarão em pelo menos 300 mil reais mensais que o município terá para fazer investimentos em Imbituba. Vários fatores nos levaram a tomar essa decisão. Poderia falar alguns, né, entre eles o descaso da Casan com o nosso município em termos de investimento, não cumprimento de contratos estabelecidos há algum tempo atrás, isso foi um fator. Mas o fator principal é que eu estou aqui para cumprir a lei. Eu tenho que cumprir a lei. E eu tenho orientação do Ministério Público, onde ele coloca de forma pontual, temos isso por escrito e verbalmente, há uma semana atrás, também fui notificado, onde o Ministério Público entende que é uma ilegalidade fazer um contrato com a Casan sem licitação. E eu não vou trabalhar 3 anos e meio na administrar o município em desacordo com o Ministério Público municipal. Eu acho que um grande ganho que o nosso município teve nos últimos anos com a administração do Beto foi a ótima relação que tivemos com toda a sociedade organizada, Associação Comercial, CDL, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário, Ministério Público. Essa relação é que nos fez crescer muito nesses últimos anos. E eu não vou fazer uma administração onde eu perca essa relação de proximidade. Minha relação é muito tranquila, já que é uma administração transparente. Então eu tenho que trabalhar sim em conjunto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e se eu tenho uma determinação, minha orientação, que eu não posso renovar contrato com a Casan sem processo de licitação, eu não vou fazer alguma coisa que eu venha me prejudicar. É porque eu tenho a convicção que nós temos todas as condições de melhorar o serviço de água e esgoto em Imbituba, e não só melhorar, com preços mais acessíveis. Estamos recebendo também o senhor Evaldo Spezin, que é também membro da Associação Comunitária do Paz Leme, né, um senhor bastante atuante, né, da comunidade, já foi vereador, né, já sabe o caminho, né. Nosso bom dia para o senhor também. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela RWC-TV. É uma satisfação muito grande contribuir, principalmente nesse primeiro momento, onde está se dando início a esse debate, esse instrumento de avaliação junto à comunidade. Tá certo, okay. Então. O prefeito Jason, né, comentou que seriam sobre os investimentos, né, que aconteceriam com a municipalização. Na opinião de vocês, a prefeitura tem condições de administrar um sistema de água e esgoto? Olha, primeiramente eu queria iniciar fazendo um arremate que o vereador Dornin iniciou a fala dele. Com relação à Casan em Imbituba, ela se encontra em Imbituba desde 72, né? Porém, é óbvio que poderia ter sido investido muito mais em Imbituba, mas temos que ter uma relevância que o sistema de água em Imbituba ele foi implantado nesse período, né?
ele teve bairros, o bairro que eu resido, por exemplo, que é a Praia do Rosa, um dos bairros até mais importantes da cidade pelo atendimento que tem ao turista, foi implantado água próximo ao ano de 2000. Então, a gente tem que ter essa relevância quando fala de Cazan. Eu acho que hoje, Imbituba é uma das poucas cidades de Santa Catarina onde temos água encanada em 100% dos bairros de Imbituba. Se inicia uma nova etapa agora, que é a parte de saneamento. Quando se fala ali também ao não cumprimento de investimento por parte da Cazan em Imbituba, eu quero deixar aos telespectadores, aos moradores de Imbituba, bastante ciente que isso não é verdade. A Cazan ela fez um contrato com Imbituba, onde ela previa um investimento de 8 milhões. Deste investimento, aproximadamente 3 milhões foram investidos. Então, faltamos um total de 5 milhões. Existe uma estação de tratamento licitada para Imbituba, na qual teve alguns atrasos, alguns imprevistos com relação ao seu local inicialmente, porque, conversando com o ex-gerente da Cazan Imbituba, Nazareno, ele me relatou que, primeiramente, a prefeitura informou que o terreno onde seria construída essa estação de tratamento seria aqui próximo à ICC. Foi feito todo um levantamento daquele local e ia se iniciar uma obra ali. Posteriormente, o prefeito da época, o prefeito Beto, informou a Cazan que não seria mais naquele local e destinou essa estação de tratamento lá para próximo ao Barracão da Baleia, para quem conhece. Esse projeto foi licitado, porém dependia de ordens ambientais que teriam que ser expedidas pela prefeitura, porque o terreno era de propriedade da prefeitura municipal. Então, hoje, esse investimento, a parte desse investimento que não foi colocado em Imbituba, diga-se de passagem, teve também a contribuição da prefeitura para que não acontecesse, porque não foi conseguido essas ordens. Isso prejudicou, inclusive, o sistema de tratamento lá do bairro do Pasleme, porque lá no Pasleme foi construído aquele espaço lá, ele não é para tratamento. Ele se chama uma estação de elevação, que é um ponto de coleta, e onde esse ponto de coleta, ele, através de equipamentos, ele seria destinado para a estação de tratamento que seria construída. Então, hoje, aquela estação lá, segundo relatos de quem entende do assunto, e não é o meu caso, mas tive colhendo informações, ela trabalha de uma forma provisória até que se construa a estação de tratamento lá no Barracão da Baleia. Então, não adianta só jogar a culpa para cima do governo do Estado, para cima da Cazan, sendo que o município também não fez a parte dele. Não agilizou esse processo de licenças ambientais que era necessário para se construir, para se investir a parte que faltou desse recurso. Agora, quanto à capacidade de investimento do município, eu acho que o prefeito, inclusive na entrevista dele, ele deixou bem claro que o município não teria condições de investir o montante que a Cazan está propondo hoje para Imbituba. Um montante de 52 milhões, que a Cazan hoje está prevendo para Imbituba. Isso é um processo, e ontem eu até estava falando para algumas pessoas, que o pessoal tem tentado jogar isso aos moradores de Imbituba, que foi um processo que se criou simplesmente porque foi anunciada a municipalização. Isso não é verdade. Esse processo de captação dos recursos para Imbituba, ele iniciou-se em 2010. Desde 2010, o governo do Estado tem feito um trabalho buscando agilizar a parte documental para que tivesse feito esse investimento. Esse investimento foi aprovado, foi concluído, inclusive na cidade vizinha Garopaba foi assinado 33 milhões. Existem 52 milhões disponíveis para Imbituba. Que é de um fundo internacional, né? Exatamente. Nos quais 13 milhões seria para a Praia do Rosa e 39 milhões para a parte central de Imbituba. Quando o prefeito diz na entrevista que com a municipalização o município terá o poder de investimento de R$300 mil mensal, ele dá uma totalidade de 3 milhões e 600 anual. Para chegar ao investimento de 52 milhões proposto pela Cazan, levaríamos 15 anos para ter esse investimento. Então, quer dizer, a gente vai estar abrindo mão de investimento que, se o município assumir, levará no mínimo 15 anos a conseguir concretizar. Então, deixa bem claro que a situação não é favorável para que o município assuma nesse momento. Já estou com medo de o tempo. A gente só pede para que as pessoas, nossos convidados sejam mais breves. Nós controles, mas a gente precisa agilizar porque a entrevista também é longa. O vereador Anderson passou um monte de inverdades agora, mostrou desconhecimento total da situação, tentou se subsidiar de última hora
por pessoas que tinham interesses que não eram do interesse público, e, portanto, falou agora um monte de inverdades. É claro que eu não vou pontuar todas por conta de que não vou ficar aqui, né, falando de situações que não correspondem com a verdade. Com relação ao tratamento no PASLEME, ele é temporário, sim, existe um tratamento global, que posteriormente aquela unidade sai dali, pode atender outra comunidade, e assim vai se levando o tratamento a um ponto em que será tratado definitivamente e, através de um ensaio submarino, se descarta de forma completa. Né? Então, com relação aos investimentos em que o prefeito se referiu, nós temos que ver que Imbituba arrecada praticamente R$ 1 milhão. Praticamente, todos os anos aumenta o número de ligações, e todos os anos vai aumentando, e nós vamos chegar a 1 milhão muito rápido. Se nós multiplicarmos isso por 10, já daria 10 milhões, vezes 30 ou 35 anos que quer a Casan, com a contrapartida de, na verdade, 48 milhões, não 53, como saiu no jornal, porque oficialmente o prefeito recebeu da Casan um valor de 48 milhões. Então, são situações que têm que ficar definidas. Agora, fora isso, em que nós sabemos que a Casan tem uma política para todo o estado de Santa Catarina, com relação, principalmente, que é o maior debate hoje na comunidade do PASLEME, que é a tarifa 100%, em relação à água em 100%, nós vamos chovendo molhado 30 anos, porque a Casan não abre mão de 100% do esgoto em relação à água. O prefeito já disse, vai diminuir, não sabe exatamente quantos, mas hoje nós já trabalhamos com a hipótese de 80%, vamos ver de que forma pode ser subsidiado ainda mais. Então, o município tem a responsabilidade de dar a solução. Nós não vamos delegar a terceiros a solução, que é a responsabilidade do município. Nós tivemos muita boa vontade e, naquele momento, achávamos que a solução seria a Casan. A Casan se mostrou inadequada para a solução de Imbituba. Outra questão, a Casan tem uma contabilidade única em que arrecada todos os recursos, as receitas de todos os municípios, leva a uma contabilidade pública e lá rateia a seu bel prazer. Para mim, isso se caracteriza numa ilegalidade. O município ele não pode estar investindo em outro município. Esse valor da tarifa de Imbituba tem que voltar para atender às necessidades dos imbitubenses. Né? Então, tendo respaldo legal, tendo conhecimento de que não atendeu às necessidades do município, nós temos que tomar uma providência. A providência está sendo tomada com o pé no chão e nós haveremos de ter a solução não só para a situação do PASLEME, que eu me sinto bastante afetado, porque foi quem pediu para que fosse feita a unidade lá, fui eu, por conta das particularidades do ambiente que tem o PASLEME, por conta da Lagoa da Bomba, de todo o manancial que nós temos ali de ambiental. Portanto, nós haveremos de resolver esse problema, sim, da tarifa, e não só esse. Nós haveremos de resolver o problema, principalmente desses investimentos que a Casan deixou de fazer nesses 4 anos. A licença ambiental que falou o vereador Anderson não era responsabilidade do município. A licença ambiental é responsabilidade da Casan. Portanto, é bom que primeiro se estude mais aprofundadamente para não falar inverdades a ponto que não dê para a gente desmentir e a população saia tomando decisões baseadas em fatos que não condizem com a realidade. Acho que o senhor Evaldo quer participar, mas antes disso, quero mandar um abraço para alguns espectadores. Temos mensagens? Temos mensagens. O Luiz Antônio, que é o Maninho, né, coordenador do Núcleo Jovem da Assim, está nos assistindo. E também para a Regina, um bom dia também para você, Regina. Regina está dizendo que a Casan não mostrou competência ou boa vontade no serviço para a população de Imbituba. Sabe muito bem fazer buracos nas ruas. Que é o transtorno, né, que as obras acabam tendo para a população. Seu Evaldo, por favor. Então, eu gostaria de me ater, primeiro, lembrando um pouquinho que o Jari colocou, que nós recebemos um comunicado que poderíamos ligar, que no mês seguinte viria uma tarifa. Não, foi pior que isso. Nós recebemos um comunicado de que nós poderíamos ligar, que teríamos uma taxa de ligação
pesquisamos e era de R$500, sem o mínimo de explicação, né? E, posteriormente, então, viriam a tarifa. Depois de conversarmos um pouco, é evidente que essa taxa não foi cobrada. Mas o que é que me chama a atenção aí? Veja bem onde é que fica o povo. Né? O Poder Executivo, né, defende hoje uma posição. Uma parte do Executivo e do Legislativo defendem outra posição. E onde é que fica o povo? O povo fica exatamente à margem de qualquer cobertura. Tanto é verdade que quando nós ouvimos o prefeito dizer que está ouvindo o Ministério Público, está ouvindo isso, mas não está ouvindo o povo. Mas não está ouvindo o povo. Precisa ouvir o povo. Nós estamos, desde 2009, encaminhando documentos, solicitando ajuda, pedindo contribuição, colaboração, no sentido de resolver o problema. Qual é o nosso problema? Nosso problema não é o nome Kazan, não é o nome Foz do Brasil, não é isso. Não é o nome de prefeito ou não. Não, o que está em jogo é que nós estamos hoje no PASLEME à margem do respeito humano. Tanto é verdade que o processo em si é para a despoluição da Lagoa da Bomba. Hoje nós temos, no máximo, 10% daquilo que polui a lagoa sendo tratado. Então, isso me dá segurança para afirmar com todas as letras que não tem solução. Agora, uma parte da população está pagando isso. Por quê? Por falta de respeito. Tanto é verdade que o Ministério Público de Imbituba encaminhou, a juíza determinou que fosse deu uma liminar contra a cobrança, e o prefeito não fez nada na defesa do povo. Não fez nada. Cruzou os braços. A Kazan foi lá no Tribunal Estadual, né, e derrubou a liminar. Quer dizer, se este prefeito, ou qualquer prefeito, seja ele de que partido ou nome que tenha, defendesse o povo, estaria na rua dizendo não, vamos derrubar isso, é impossível. Mas aí, na defesa do povo, fica tranquilo. A nossa dor maior ainda é, né, que nem mesmo o poder público ligou a rede coletora de tratamento àqueles ambientes que é de sua responsabilidade. Então, quer dizer, como é que nós vamos chegar num tratamento? Para que é tratamento? É para dizer bonitinho que Imbituba tem tratamento? Não, é para efetivamente limpar o ambiente, para garantir saúde pública, para garantir melhorias, né? Nós temos aqui algumas reivindicações partindo de 2009 já. Não é coisa de agora, nós não estamos inventando. Ninguém está aqui defendendo a UB, nós estamos trazendo um processo. Veja bem, esse mesmo poder que está colocado foi que derrubou o nosso conselho, que era deliberativo, passou para consultivo. Né? Além de ter uma deficiência, que o presidente do conselho é escolhido pelo poder público. Isso está errado. Nós solicitamos o quê? Reestruturação do Conselho de Saneamento, dando a ele caráter fiscalizador, regulador e deliberativo, e que seu presidente seja escolhido entre seus membros. Senhor Evaldo, o senhor falou que não importa quem é que vai, né, gerir isso, né? Mas no momento a gente vive um impasse, né, ou uma divisão de opiniões em que, né, a princípio a prefeitura não quer mais o contrato com a Kazan, rompeu o contrato com a Kazan e vai municipalizar a água no município. Nesse momento, para a Associação de Moradores do PASLEME, o que é mais importante, o que seria o certo a se fazer? Primeiro que a água sempre foi municipal, sempre foi de competência do município atender as pessoas, isso em todos os municípios, é a responsabilidade do município. Agora, ele pode delegar o trabalho, como ele pode executar o trabalho. Então, em Imbituba, já é municipal, só é delegado para a Kazan. Agora, qual é o problema de tudo isso? Quem é que vem? Quando o prefeito diz, para que todos ouçam, para que todos vejam, que ele ouviu todo mundo, para mim, eu vou respeitar o que o vereador Doli diz que é inverdade, para não dizer que é mentira, né? Ele não ouviu a nossa comunidade, ele não nos chamou. E nós, há poucos dias, estivemos lá levando um documento solicitando para ser ouvidos. Nós precisamos ser ouvidos, nós não estamos sendo ouvidos. Então, me parece que aí seria injustiça da minha parte, e eu não vou fazer isso, me posicionar. Porque a minha posição, a posição da associação está escrita aqui, ó, que todo contrato de prestação de serviço, seja com a Kazan ou qualquer outra empresa,
tem a cláusula de habilitação automática a cada 3 anos. Para vocês que são jovens e para os jovens, provavelmente muita gente já brincou do caça ao tesouro, que uma etapa habilita para outra. Então, isso é o que nós entendemos. Senão, vai ficar o quê? Mas não tem empresa que invista para menos de 25 ou 30 anos. Ora, ninguém está dizendo para ela investir tudo na hora. Ele vai se motivar. Até porque a Casan, quando fez esse contrato em 2006, ela precisou apresentar para o município uma ficha técnica garantindo a questão financeira. Então, quer dizer, e aí? E aí? Tinha que já ser rompido lá atrás ou não? Deixa eu só concluir, já dá licença, né? Que a tarifa até aqui cobrada de tratamento de esgoto e despoluição da Lagoa da Bomba seja devolvida. Porque é uma afronta para nós. Está pagando é um roubo. Roubo. Quem está nos ouvindo, eu quero deixar bem claro, é um roubo. E nós não temos ninguém nos defendendo. Aqui, ó, e que a cobrança da tarifa de tratamento seja cobrada a partir da legalização de todo o processo, que até hoje não tem licença ambiental. E aí, culpar a Casan é muito bom, mas está dentro do município. Por que o prefeito permite isso? É responsabilidade dele, entende? Que seja tecnicamente suficiente para a despoluição da lagoa. Só aí é que se cobra. E revisão do valor da tarifa de forma transparente e justa e que garanta um bom serviço, gente. Ninguém está aqui, nunca ninguém pediu gratuidade. E quando se fala em subsídio, tem que falar posterior. Nenhuma empresa, nem Casan, nem outra empresa que venha, deve ser cobrado dela subsídio. A pessoa vai prestar um serviço aí, socialmente a prefeitura, o poder público é que vai subsidiar, buscando recursos junto a essa ou aquela entidade, fazendo parceria com quem possa ser feito. Agora, não querer que cobre barato ou que inviabilize o serviço para poder subsidiar. Não, isso está errado. Se for a Casan ou outra empresa, tem que cobrar o preço justo. E o preço justo é aquele que a pauta, né, que seja possível. Então, nós acreditamos que todas as pessoas devem caminhar nessa direção. Agora, fora disso, não adianta nada. Obrigado, senhor Evaldo. Isso. A gente temos outros pontos a serem analisados na entrevista do prefeito. Então, a gente só pede, né, se o pessoal aí, não temos um tempo definido para cada um, mas que a gente possa ser um pouco breve, porque o nosso tempo é curto, temos apenas 1 hora só pela frente, isso. Temos muitos pontos ainda a serem analisados na entrevista do prefeito. Tem mensagem. Temos mensagem? Temos mensagens, mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, a Ana Paula Barcelos, que está feliz por poder participar ao vivo, né, do debate, de ter essa oportunidade. Bom dia para você. Bom dia também para Ana Vargas, a Ana Luísa, nossa colega de imprensa do Jornal Impresso Catarinense. O Valdir Damásio, que diz que espera que seja feito o melhor. Não importa a Casan, não importa a prefeitura. O serviço é que tem que ser bem feito. É isso que queremos. Tá certo. E o Anderson Silva da Silveira também, que está participando aí, parabenizando a todos pelo programa. No nosso Facebook também está bombando, não é verdade? João Moraes, então, a próxima parte da entrevista do prefeito Jaison. Olha, eu conversei com os vereadores, a gente já vem fazendo uma ampla discussão, isso não foi tomada de uma hora para outra, essa decisão, a gente já vem há 60 dias discutindo, e normalmente eu não tomo as decisões sozinhos, o grupo que está em volta, o grupo administrativo, os vereadores, a gente conversa, e eu vejo com muita tranquilidade que o projeto não terá nenhum problema de passar na Câmara de Vereadores na segunda-feira. Eu fiz alguns comunicados, a decisão foi tomada Na verdade, eu tomei a decisão na quinta-feira. Após a reunião com o Ministério Público, na quinta-feira eu tomei a decisão. Mas fiz a comunicação na segunda-feira. Eu primeiro convidei o diretor da Casan para vir até o gabinete, onde eu a informei, porque eu tinha esse compromisso com ele como diretor, e tenho um filho que é vereador, faz parte da base do governo. Eu tinha assumido esse compromisso que seria a primeira pessoa que eu comunicaria após a minha decisão. O chamei na sala, fiz o comunicado. Na parte da tarde, umas 3h30 da tarde da segunda, liguei para o gerente local da Casan, o Lederson, e também o Nelson, que eu acho que representa o sindicato, e fiz o comunicado a eles e expliquei os motivos pelo qual eu estava tomando a decisão. E tentei uma ligação umas 4h30 para o governador, o qual não consegui, que ele estava em reunião, mas o retornou para a gente às 7 da noite, e eu passei todos os motivos, porque eu entendia que deveria ser municipalizado,
né? Falei da questão do Ministério Público, falei de uma situação da própria receita corrente líquida do nosso município que eu tenho que aumentar. É uma necessidade, é um problema que todos os municípios estão passando hoje, que é gasto com folha de pagamento, porque existe limite constitucional. Passei essas informações para ele e falei também para ele a questão dos contratos, a falta de interesse da Casan de honrar os contratos que tem com o município de Imbituba. Passei todas as situações, dei todas as justificativas e nós terminamos a conversa de uma forma muito cordial, onde ele termina dizendo: é uma pena, Jason, agora que a gente estava trabalhando para uma questão dos investimentos na cidade de Imbituba e tal, mas você é o administrador de Imbituba, você sabe o que é melhor para a sua cidade. Então, e assim terminou a conversa, de uma forma muito cordial. E o governador, não tenha sombra de dúvidas, que é uma pessoa que eu respeito bastante, sempre me atendeu muito bem. E eu tenho certeza que as relações de Imbituba com o governo do Estado continuarão da mesma forma que existe até hoje. Ok, então, retornamos aqui para o nosso estúdio. Bom, vereador Anderson. O prefeito comentou, né, Jedson, que acredita que o projeto passa hoje na Câmara de Vereadores, né? Na opinião de vocês, vereadores, o que podemos prever para hoje à noite? Só estamos tentando né, a parte técnica para que a gente possa transmitir a nossa sessão hoje ao vivo. Isso, tentaremos, você que está em casa poderá também, se tudo der certo, né, assistir ao vivo pela RWC TV a sessão da Câmara de Vereadores de Imbituba dessa noite. Primeiro eu queria voltar lá atrás, porque não pedi meu direito de resposta, mas nós estamos num destinar ao debate vereador eleitoral, Dormin, mas tudo bem. Voltando lá atrás no que falou o vereador Dormin, um vereador no qual eu tenho uma certa experiência, eu tenho uma admiração, já falei isso a ele, porém ele sempre é muito incisivo quando se trata de adversário e tem esse termo inverdade sempre no discurso dele, e a inverdade está à frente. Mas quero relatar aqui aos telespectadores, quem falou alguma inverdade aqui foi o vereador Dorlim, quando disse que a arrecadação de Imbituba é de R$1 milhão. E, na verdade, não é R$1 milhão. A arrecadação de Imbituba hoje, ela varia de 720 mil reais e é cobrado aproximadamente 680 mil, porque sempre existe uma perca pela Casan. Então, o senhor não falou a verdade nesse ponto e também demonstrou um despreparo quando relata a minha situação. Agora, quando o prefeito diz que falou com os vereadores, existem 13 vereadores em Imbituba. Eu não fui comunicado e ninguém do nosso partido foi comunicado ou ouvido com relação à situação da água em Imbituba. A gente representa, sim, uma grande parte da população, que é a oposição do município. Lembrando bem que o prefeito foi eleito em Imbituba, mas não foi com a maioria dos votos da população de Imbituba. Foi com a minoria. A maioria votou contrário ao prefeito. Então, eu acho que a oposição tem uma parcela bastante importante e representa uma grande parte da população imbitubense. Não pode ser excluída do processo e tem sim que ser ouvida dentro dessas informações tão importantes que decidem tanta coisa em Imbituba. Agora, quando ele justifica que o prefeito, ao governador, ele faz uma justificativa, no mínimo curiosa, quando ele diz que a municipalização da Casan em Imbituba, ela também tem uma situação onde ele precisa aumentar a receita líquida do município relacionada à folha de pagamento. Veja bem, vamos então estar perdendo 52 milhões para poder equalizar a situação da folha de pagamento municipal, que o prefeito, há poucos meses atrás, criou 4 secretarias municipais, aumentando ainda mais os gastos. Será que, então, a água de Imbituba, o saneamento básico de Imbituba, ele vai ser utilizado para cobrir essa despesa que foi criada para cumprir alguns compromissos políticos que tinha o prefeito? Gente, estamos falando de água, estamos falando de saneamento, estamos falando de saúde. Eu acho que tem que ser tratado com mais respeito, com mais cuidado, e a água e o saneamento, ele não pode ser tratado como uma ferramenta política, ele tem que ser tratado como uma situação prioritária para o município. E não está sendo tratado dessa forma, ao menos no meu entendimento, de diversas outras pessoas. Agora, se ele tem tanta convicção e tanto informação de que é o melhor para o município, então que abra espaço, que escute a população, que faça audiência pública, e daí sim, de forma democrática, a gente chega a um consenso. Não pode ser imposto uma situação à população de Imbituba. Tá certo. Vereador Dorlim? Bom, primeiro, quando citei a tarifa em torno próximo de R$1 milhão, eu falei isso de forma hipotética,
que nós chegaríamos rapidamente nesse valor. Eu não disse efetivamente que esse valor era o arrecadado hoje. Olha, eu estou vendo que o debate está se encaminhando para um processo político, né? Está sendo politizado, de alguma forma, esse debate, ao invés de nós tentarmos esclarecer. O fato é que o município tem a titularidade, tem o direito de optar por definir as políticas públicas de saneamento básico. Foi tentado durante todo esse tempo com a Casan. Não houve má vontade alguma com a Casan. As políticas públicas relacionadas a saneamento básico da Casan não são as ideais para o município de Imbituba. Portanto, o município respaldado legalmente, depois de ouvir, sim, Evaldo, ouvir, sim, a comunidade, porque até mesmo, muito mais, aliás, a comunidade que se manifestou de forma exemplar foi a comunidade do Pasleme, através de vocês, das lideranças comunitárias, certo? Através de um vereador que mora no Pasleme, eu tenho aqui pelo menos 12 iniciativas na Câmara de Vereadores, com reuniões, com requerimentos, com indicações, com propostas, que estão aqui e são relacionadas a todas as questões do saneamento básico, todas elas alertando para o descumprimento, falando da tarifa social, falando do absurdo de cobrar 100%, tudo isso está aqui, documentado. Portanto, eu tomei posicionamento, sim, com relação a isso. Nas vezes em que fui chamado, que fui comunicado de reuniões, estive presente, nas demais eu não estava presente porque não fui comunicado, mas entendo muito bem e vocês fizeram exemplarmente a parte de vocês. E o povo foi, o governo ouviu e talvez a decisão de romper com a Casan tenha sido muito fortemente pelas questões do Pasleme, pela falta de iniciativa da Casan de dar uma solução para as questões do Pasleme, que é o único exemplo que nós temos em Imbituba. Então, a inoperância da Casan, a falta de resposta da Casan, e aí, se o município tem parcela de, talvez, tenha sido tolerante demais em esperar a Casan dar a solução, até acredito que sim. Até acredito que sim. Agora, tudo isso foi na tentativa de que a Casan apresentasse uma solução. Todos os prazos foram dados para a Casan. Infelizmente, ela não conseguiu chegar a bom termo a ponto de contentar aquilo que o município, aquilo que o representante da população, eleito pela população, que, de acordo com as regras eleitorais, está querendo, certo? E não deu também as respostas, em particular, para a comunidade do Pasleme. Portanto, não vejo outra saída. Eu sofro particularmente com essa questão do Pasleme, certo? E não vi e não vejo qualquer possibilidade de solução em permanecer na Casan. A única coisa que eles dizem é o seguinte: a política tarifária da Casan é 100% em relação à água para todo o estado de Santa Catarina. Como é que nós vamos resolver o problema da população se a empresa que hoje administra o saneamento simplesmente diz isso e ponto final? Nós temos que dar uma solução. Para toda solução existe uma causa. Existe uma causa. E a causa do problema hoje é, infelizmente, a inoperância da Casan. É a inoperância da Casan. Portanto, o município está tomando essa decisão, respaldada, sim, em escutar as queixas da população, em escutar as queixas do comércio, enfim, toda a sociedade foi ouvida. O que é que a audiência pública que vai se apresentar hoje, provavelmente, ela tem o interesse de defender questões particulares, e todos sabem quem está por trás dessa iniciativa da audiência pública, para adiar quem é a pessoa que está ligada umbilicalmente com a Casan a ponto de influenciar no pedido dessa audiência pública. A audiência pública é para extrair o sentimento da população. E hoje o município já tem, de forma efetiva, que a solução para o saneamento básico, quando fala saneamento básico, a gente está falando de água e de esgoto, certo?
é a saída, o município vai ter que encontrar através de uma solução após conhecer efetivamente como funciona. E a Casan pode muito bem participar das licitações se ela tiver interesse. Tá certo, vereador Dorli. Temos uma mensagem? Temos mensagens e vamos então para mais uma parte da nossa O seu entrevista. Evaldo, acho que só queria fazer uma observação. Eu gostaria de fazer Por favor. algumas observações. Primeiro, assim, ó, eu fico assustado quando, depois de tanto tempo, o poder público, que tem a responsabilidade de proporcionar à população esse serviço, ainda dizer que tem que ter conhecimento. Esse conhecimento ele tem que vir muito antes de decisões, porque senão essas decisões podem ser distorcidas, equivocadas. Eu tenho que conhecer para poder tomar decisão. Isso é uma coisa. Quando a Casan diz que é 100%, e o município diz que pode passar para 80%, por que o município ainda não se posicionou determinadamente contra o 100% a favor da população de Imbituba? E eu quero dizer que, lá em 2009, houve um período de 14 meses que não houve cobrança. E quando nós perguntamos para a Casan por que eles tinham parado, cessado a cobrança, eles disseram que é porque não tinha licença ambiental. Depois de 14 meses, voltaram a cobrar. E sem a licença. E o município não fez nada. Então, eu queria dizer para quem está nos acompanhando que parece que a gente está querendo politizar ou levar para outro caminho, mas não é. A dor é verdadeira. E quando fala que o município precisa pegar esse serviço para aumentar a arrecadação, para mim é o fim da picada. O município não pode se valer de um serviço desse para ampliar a arrecadação. Isso é uma vergonha ouvir. Isso é uma vergonha. E eu queria, quando a gente tem esse sentimento, e talvez essa minha forma um pouco mais explosiva de falar, eu peço desculpa, mas é uma característica minha, né? A gente tem um sentimento por fatos, por coisas que acontecem. Em agosto do ano passado, a comunidade do Paz Leme foi convidada a ir na Câmara para discutir uma lei que permitiria o poder público a fechar um convênio com a Casan até março de 2013. Isso, no dia 14, parece que foi essa data, né? O Jari pode me ajudar. Em agosto. Mas o convênio já tinha sido fechado em junho. Quer dizer, para nós é uma afronta. Quer dizer, vou acreditar em quem? Na Casan, que continua cobrando, mesmo sem ter licença, no prefeito, que era vereador, no vice-prefeito, que era o presidente da Câmara, na GESAN, agência reguladora, que estava presente na mesa. Quer dizer, eu como cidadão, e luto para ser um cidadão honrado, luto, é difícil, né? Mas luto para ser, eu tenho uma decepção muito grande, e é esse o sentimento da nossa comunidade, o descaso que é feito. Não podemos arrecadar em cima de um bem público e vital, não podemos, temos que ter conhecimento para poder tomar decisões, precisamos respeitar o passado para poder traçar o futuro, nós não podemos esquecer. Muito obrigado. Tá certo, seu Evaldo. Com certeza é uma questão polêmica, né? Muito Porque polêmica. quem sofre mais é a população, como o seu Evaldo diz aí na fala dele. Tem mensagens. Temos mensagens. Mensagens, pessoal, do Facebook, Luísa Rostirola, Henrique Targino, Rodrigo Francisco, Juninho Martins, André Venâncio, Maria Mercedes Orvati, Kleber Xavier, Madison Martins, Vila Variedades, Tenente Elton Luz, Fabrício Tavares e João Carlos Pereira, bastante gente no Facebook. E também tem o pessoal do site, Álvaro Lopes, né? Muito bem, temos que ver o que é melhor para a cidade. Cisão Borges, da 89, né? 89. Também o nosso amigo André Luiz também está aqui conosco. A Regina, né? Que diz, só faltava não passar na Câmara quem gostou da atuação da Casan. Duvido, a não ser que tenha algum interesse particular. Marinho faz uma pergunta sobre as dunas, né? As dunas seria uma outra ocasião, a gente pode vir aqui tratar sobre isso, a gente não pode desviar, a gente não pode desviar o nosso assunto. O Luiz Vieira, que também parabeniza aqui a iniciativa e o debate. Tá certo. Vamos a mais um trecho, então, da entrevista do prefeito Jaison Cardoso, e a gente curte aí. Hoje era para a comunidade do Paz Leme era para estar levantando uma bandeira e festejando por ser o único bairro do nosso município que tem sistema de esgoto tratado.
No entanto, as coisas são ao contrário. A gente vê, já recebi por 2 vezes manifestações e reuniões aqui no gabinete, o descontentamento da comunidade do Paz Leme por conta do sistema que ali foi implantado. Primeiro, quer dizer que assim que assumirmos, vamos fazer um amplo estudo para a gente ter um diagnóstico verdadeiro daquilo que é aquele sistema de esgoto ali na comunidade do Paz Leme. Para saber se realmente está funcionando, se não está funcionando, que de forma está, com pessoas especializadas, para que a gente tenha convicção do sistema do Paz Leme. Quanto à cobrança da taxa, que o senhor coloca, que eles questionam, eu não posso definir números exatos, né, do que vai ser cobrado, se é 100%, se é 90%, se é 80%, se é 70%, se é 60%, sem ter verdadeiramente trabalhar 1 mês, pelo menos, ou no máximo 2 meses, e ter uma verdadeira noção do sistema e uma verdadeira noção da parte econômica do sistema em Imbituba. O que eu posso adiantar para a comunidade do Paz Leme é que não vai ser mais 100% do valor da água. Isso vai baixar. Agora, o quanto eu não posso lhe afirmar, né, porque eu tenho que ter essa noção econômica de todo o sistema primeiro, para depois nós tomarmos uma decisão. Uma coisa que eu tenho certeza é que vai baixar. E se o sistema não estiver funcionando devidamente, dentro de 30 dias de avaliação, a gente vai acabar com a cobrança até que o sistema esteja funcionando devidamente. Então, na questão para a comunidade do Paz Leme, sistema de esgoto, nós temos essa situação. Uma coisa pode ser assegurada: vai baixar o valor, não vai ser mais 100% de que é cobrado do consumo de água. E quanto a paralisação da cobrança, vai depender do diagnóstico que será feito por pessoas especializadas. É isso aí. Na verdade, é a resposta do povo, né? O que o povo quer é que tenha um serviço de qualidade e com o menor custo possível. Não é verdade? Temos a presença novamente aqui do senhor Jair Dal Bosco, da Associação Comunitária Paz Leme. Algum vereador, quem deseja se manifestar? Eu acho que agora a voz seria da comunidade, né? Já que as declarações do prefeito foram sobre, né, a cobrança, sobre a taxa, né? Então, por favor, senhor Jair. Bem, com todo respeito ao nosso prefeito, né, eu quero dizer o seguinte: desde 2006, a prefeitura e a Casan vem trabalhando o saneamento de forma compartilhada, então a gestão compartilhada. Esses dados de custo, né, se é uma gestão compartilhada, é um casamento, né, marido e mulher. Hoje, nos tempos modernos, e na gestão pública não é diferente, você deve saber, o marido, quanto que a mulher gasta e assim, reciprocamente, né? Então, eu fico triste em saber que ainda precisamos levar algum tempo para saber, né, o custo de um equipamento de uma gestão que vinha já de longo tempo compartilhada. Então, espero, né, que isso se dê o mais breve possível, o mais rápido possível, e que atenda aquilo que nós queremos. Nós queremos mais uma caixa preta que tivemos até agora, uma caixa aberta, e aquilo que o meu colega Evaldo falou aqui, que a comunidade participe desse processo. Qual o custo desse equipamento? Né? Que as leis sejam respeitadas. Nem o código de postura do município está sendo respeitado quando não se tem uma licença. Então, não se admite nessa gestão compartilhada onde as partes não cumprem aquilo que foi acordado. Né? Então, a nossa posição é essa, né? Que não seja mais uma caixa preta. Se tiver que cobrar 100%, que se explique. Olha, tabela aqui, meus moradores, meus usuários, é 100%. Agora, se tiver que ser 80%, 90%, o que seja mais que 100%, vamos pagar. Nós não queremos de graça, mas queremos aquilo que é justo para a comunidade. É isso. Tá certo. Lembrando que temos mais meia hora só de programa, então, mais uma vez, as observações eu peço que sejam o mais breve possível, para que a gente possa continuar aqui as nossas Teria algum comentário sobre essa parte? A gente pode passar para a próxima. Só quero ressaltar aqui mais uma vez o que o Jari relatou com relação à gestão compartilhada, né? O prefeito deixou bem claro que não tem o conhecimento do sistema, não tem conhecimento da operacionalização, da parte comercial, e fala ao mesmo tempo que vai ter uma baixa desse valor.
como que pode se relatar uma baixa de um sistema que não se conhece? É uma situação totalmente oportuna trazer a população para o seu lado com essa situação da municipalização, falando que vai ter uma baixa desses valores. Porém, para ter uma baixa, para ter realmente uma noção, teria que primeiro desconhecer o sistema. E também não é admissível não conhecer um sistema no qual se assina uma gestão compartilhada. Como bem o Jari falou, é uma situação que teria que ter conhecimento obrigatoriamente. E se fala muito, isso já foi tratado até na Câmara, que alguns vereadores de situação dizem que é falta de informação, que a Casan não repassa as informações. Veja bem, pessoal, o diretor da Casan em Imbituba é indicação do PSDB. Mais ou menos um exemplo aqui é se ter uma empresa, se colocar um funcionário naquela empresa e ele não passar a informação que o patrão solicita a ele. É totalmente descabível dizer que não tem informações. O presidente da Casan no estado de Santa Catarina é do PSDB e participou efetivamente da campanha do prefeito Jair em Imbituba. Aí dizer que não tem informação da situação da Casan é, no mínimo, inaceitável, porque as informações, se quisessem ser colhidas, elas teriam total acesso para colher essas informações, dando em vista as duas situações relatadas agora. Bom, eu acho que esse debate não contribui para a população. A politização dele serve de cortina de fumaça para quem não tem argumentos para discutir aprofundadamente a questão do saneamento básico. E o fato é que nós temos aqui, preliminarmente, algumas informações que nos dão essa segurança de que nós temos condições de melhorar os serviços e otimizar os recursos, certo? Não vou entrar em detalhes de rubricas que estão aqui, para não chamar a atenção, mas nós temos aqui um elevado gasto com pessoal e com serviços de terceiros que consome 80% de tudo que o município arrecada. Então, efetivamente, no tratamento de água e de esgoto, são insignificantes. Se nós mantivermos uma estrutura, e aí não vai ser carreado recursos daqui para o outro lado. Houve uma confusão no que falou o vereador Jaisso, mas também não vamos entrar nessa questão, porque é uma questão para ser debatida em outro momento. Então, os custos apresentados, e eu tenho aqui um demonstrativo financeiro de 2011, em que demonstra que se gasta com serviços de terceiros R$171 mil. R$171 mil com terceiros. Com mão de obra própria, está aqui, pessoal, R$260 mil mês. E mais outros valores, R$100 mil. Portanto, isso é uma folha de pagamento que certamente não é do município de Imbituba. Não é um custo de pessoal de Imbituba. Nós estamos pagando uma estrutura do governo do Estado. E, por isso, a menina dos olhos da Casan é o município de Imbituba. Pelas condições que se apresentam as receitas. Então, a Casan deixou de valorizar Imbituba da forma que deveria. Portanto, a questão é muito simples. A Casan teve toda a oportunidade, teve 40 anos praticamente assumindo o saneamento básico de Imbituba. E as respostas não vieram. Houve tolerância com a Casan, e muitas vezes o que se reivindica hoje, por que já não entraram naquela época? Pois é. Hoje, se disser sim, está errado. E se disser não, também está errado. Portanto, para quem quer ver de acordo com a sua ótica, não haverá acerto do município. Mas o município está seguro e determinado a trazer para si os problemas do saneamento básico de Imbituba. Portanto, essa decisão nos parece que está efetivamente tomada. Não vejo que haja problema em passar o projeto hoje, que se trata de um projeto de encampação em caso de que haja negligência por parte da Casan nesses 30 dias. É isso que se trata o projeto que vai se votar hoje. Imbituba não precisa
os municípios como um todo não precisam fazer absolutamente nada, porque as leis vigentes já respaldam a sua titularidade, a sua obrigação de gerir todos os recursos. Portanto, o que está se discutindo hoje é ou renova-se com a Casan e permanece com essa situação, sem solução, ou o município assume as responsabilidades que são suas de gerir melhor. Se houve alguns erros no passado, olha, se alguém acha que houve, que busque, está aí o Poder Judiciário para arbitrar essa situação. O fato é que, depois desse tempo, agora o município precisa efetivamente assumir essa situação e tocar de forma planejada e estratégica o problema do saneamento básico em Imbituba. Tá certo. Vamos a mais mensagens? Mais mensagens e também a última parte, né, da nossa entrevista com o prefeito. Um bom dia para a Maurina Borges, o Beto Pereira e o Dalmir Medeiros pelo Facebook, que estão aí acompanhando a nossa página. E no nosso site temos mensagem da Regina, que falou já também no começo do programa. Ela disse que havia um contrato a ser cumprido, acabou o contrato, se pode ser mudado para melhor, por que tanta polêmica? O Valdir Damásio, tem cidades no estado que não são Casan, tarifa de água e esgoto são menores que a daqui. Sérgio Fortunato, Imbituba precisa do melhor e parabéns pela democracia em dar oportunidade para a população imbitubense participar. E também a participação Iamar, parabenizando o vereador Dorlim, e o Olivar Francisco Filho, que acho que a mensagem dele não chegou completa aqui, mas vai também o nosso bom dia e o obrigado pela participação. Lembramos que estamos prestando um serviço para a população. Aqui a gente está abrindo um debate, né, onde não temos posição, né, apenas somos a ponte entre os nossos governantes e a população. E é assim que nós queremos ser, é a nossa RWC-TV, que veio para ficar. E todos os dias, às 10h30 da manhã, até o meio-dia, nós teremos o RWC Bom Dia, né? E a nossa programação também segue durante a semana, que depois nós passaremos para vocês tudo certinho, tudo direitinho. Mais uma parte, a última parte, então, da entrevista do prefeito Jason Cardoso. João Moraes, é com você. A princípio, a ideia é nós montarmos uma autarquia municipal que vai cuidar todo o sistema de saneamento em Imbituba, mas que não está montada, não foi encaminhado projeto de lei para a Câmara de Vereadores ainda nesse sentido. Então, é a Secretaria de Saneamento, que hoje é coordenada pelo secretário Eduardo, né, que vai tomar conta dos trabalhos agora nesse primeiro momento. Vereador, olha, nós já temos dados suficientes que a população não está contente com o trabalho da Casan em Imbituba. A audiência pública é um direito do governador, de que qualquer vereador tem de fazer na Câmara, apesar que legalmente não existe mais nenhuma questão a respeito disso, porque essas audiências públicas já foram feitas o ano passado. Quando foi o ano passado, foi iniciado um processo para concessão do serviço de água e esgoto em Imbituba, foi lançado um edital de licitação, o qual foi feitas as audiências públicas, o Conselho Municipal também já tem atas colocando a não renovação com a Casan, mas nada impede que se faça essa audiência pública e não vai ser isso que vai, apesar de eu respeitar muito a população de Imbituba, mas eu conheço a audiência pública como ninguém. Até porque quem regulamentou todo o sistema de audiência pública na Câmara de Vereadores foi eu quando presidente. Estabeleci uma lei que trata da regulamentação disso. E é uma coisa que me decepciona muito. Cada audiência pública que se faz em Imbituba é menos pessoas que comparecem, apesar da divulgação. Então eu não posso tomar uma decisão em cima de 20 ou 30 pessoas que são interessadas pelo processo, que vão estar na audiência pública em detrimento de 42 mil habitantes que tem em Imbituba. Então a decisão está tomada, é uma decisão que está tomada, não será uma audiência pública feita por pessoas interessadas no sistema que eu vá mudar a minha opinião. E a gente tem que deixar já que não chegou a pergunta nesse aspecto, já que você falou do vereador Guilherme, eu acho que a gente vive um momento e as pessoas da nossa cidade têm que entender que cada um defende os seus interesses. Não tenha dúvida que você vai observar o vereador Guilherme defendendo a Casan, como o pai dele também, que é diretor da Casan. Então ele está na situação dele, ele está defendendo o seu interesse, o seu emprego, e ele está certo. Isso ele está defendendo o interesse dele. Como presidente do sindicato dos funcionários da Casan, vai defender que fique com a Casan em Imbituba.
E ele tem razão, a função do presidente do sindicato é essa, é defender os funcionários que são sindicalizados. E eu tenho a minha situação. Qual é a minha responsabilidade? É defender os interesses do município. E os interesses do município hoje é assumir o sistema de água e esgoto em Imbituba. É fazer a municipalização. É isso que vai trazer melhor qualidade de serviço para o município e com um preço mais baixo, como eu falei. Tenho praticamente convicção que teremos condições de prestar um melhor serviço com um preço mais baixo. Isso é um exemplo, estive visitando várias cidades que foram municipalizadas, praticamente a maioria tem dado certo, então em Imbituba não vai ser diferente, até porque a gente trabalha com muita transparência e eu tenho certeza que o resultado será bastante proveitoso para a sociedade de Imbituba. Tá certo. Retornamos então aqui ao nosso estúdio. Temos mais 15 minutos apenas de programa, né? Então a gente pede que já os comentários já passem aí para a parte mais final, mais conclusiva, né? Para a gente encerrar esse nosso debate de hoje. Por favor. Fique à vontade. Bem, gostaria de dizer que a minha participação aqui... Liga o microfone. Quero deixar claro aqui, para finalizar, que a minha participação aqui não tem nenhum fim político partidário. Político sim, porque estamos tratando de uma política pública e sou presidente de uma associação de bairro. Então, não tenho nada contra o Jason, nem contra o que foi substituído, o Beto, né? E dizer o seguinte, que as manifestações hoje pelo Brasil inteiro estão demonstrando que, quando o poder público, aquele que é responsável, mesmo que eleito, né, num país dito democrático, né, quando o povo está na rua, é porque alguma janela de conversação está sendo fechada. Então, eu ainda entendo que qualquer reunião, seja uma audiência pública, uma reunião com os gestores públicos, ela é salutar para que o contraditório, né, exista, para que as partes sejam ouvidas, para que a melhor decisão para o cidadão, para o contribuinte, seja tomada, né? Então, é importante, né, que esses momentos aconteçam, que esses fóruns existam, para que o gestor tenha a tranquilidade, né? Nós não somos... temos que ser humildes, né? Nós não somos o dono da verdade. Então, como representante do PASLEM, quero deixar aqui, então, essa mensagem, né? Que as pessoas que entendam, que tenham que se manifestar, que se manifestam, né? Seja pela rádio, televisão, numa audiência pública, que demonstre a sua opinião para que essa polêmica seja clareada. E dizer que, reforçando aqui, né? Que nós não somos né, nem a favor de a empresa A ou B, nós queremos o respeito, uma tarifa justa, uma participação. Nós falamos aqui ainda há pouco né, da questão da gestão compartilhada, da falta do conhecimento ou desconhecimento dos problemas, né? E aí eu olhava ali o convênio celebrado em 2006, que falava de uma câmara técnica. Essa câmara técnica que teria ali um representante de cada entidade, né, com concessionária e o concedente, né, era justamente para dar esse suporte, né? Em 6 anos, essa Câmara nunca se reuniu, né? Então, não adianta nós mudarmos o rumo, né, do processo se nós não obedecermos esses instrumentos legais. O Conselho, que é talvez o maior instrumento, né, para assessorar o poder, né, e as câmaras técnicas, né, um engenheiro, alguém que possa trazer conhecimento técnico para uma melhor solução do problema. Era isso. Obrigado. Obrigado também, seu Jaridal Bosco. Importante aí a sua participação também, trazendo a opinião aí da sua comunidade. E aí a gente já estende também um agradecimento ao seu Evaldo, né, que também participou do nosso debate, também representando a comunidade do PASLEM. Vereadores, por favor. Bom, quero agradecer o convite, parabenizar a vocês por esse debate, que é democrático e cabe em qualquer lugar. Parabenizar os nossos debatedores, Evaldo, que se encontra, Jari, Anderson. Espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para esclarecer essa tomada de decisão do município. Ela visa tão somente melhorar as condições de saneamento básico do município como um todo.
Quando se fala em conhecimento, é óbvio que se tem um conhecimento numa gestão compartilhada, em que tu é parte, o município é parte dessa gestão, mas que não é a que opera, não é a que detém a contabilidade, uma contabilidade complexa, porque é uma contabilidade que ela é misturada praticamente com todos os outros municípios, não se chega exatamente não se pode dizer exatamente que se tem conhecimento de como funciona na sua totalidade. É esse diagnóstico que o município precisa para tomar uma decisão. Nós não estamos tomando uma decisão definitiva. O passo que está sendo dado é no sentido de trazer para si a responsabilidade e aprofundar os conhecimentos para, posteriormente, aí sim, uma definição de uma política pública a longo prazo, um planejamento estratégico que pode depois ser entabulado num outro formato e num outro momento, com a própria Casan, que, se por acaso se jogar por terra a tese do Ministério Público, ou a própria Casan pode participar de uma licitação oferecendo, e aí ela tem conhecimento suficiente para participar em melhores condições do que as outras empresas e participar de forma a fazer uma proposta condizente com a realidade de Imbituba. Então, nós estaremos hoje na Câmara votando apenas um projeto que trata de uma encampação em acontecendo uma possível, que eu não acredito, porque nós estamos trabalhando com pessoas sérias aqui em Imbituba, pessoas, trabalhadores de carreira, e que não têm nada a ver com a política pública da Casan. Eles são operacionais, não são pessoas que têm tomada de decisões, que têm poderes para tomar decisões definitivas. Tudo isso vem de cima para baixo. Então, o município hoje está dando um passo importante na saúde pública de Imbituba. Basta dizer que a cada 20 segundos uma criança morre no mundo por conta de falta de saneamento básico. Isso é dados da ONU, e nós precisamos fazer com que Imbituba, que vive num estado que tem qualidade de vida, que vive numa região que tem qualidade de vida, em uma cidade bonita, também apresente índice condizente com a realidade daquilo que é possível ser feito em Imbituba. Só lembramos que estamos aqui, né, graças à SNET Informática, nosso amigo Carlos, que é proprietário da SNET, né, que está proporcionando também toda essa nossa transmissão de qualidade. E também o nosso servidor, que é da Zasmédia, né, de Camboriú. Então, é a nossa RWC TV, né, que está conectada sempre com você. Antes do vereador Anderson, só passar a nossa programação de hoje à noite. Temos a Dona Rose, a partir das 18 horas. Isso, a partir das 6 horas da tarde, temos o programa Maravilhosa Palavra, com a irmã Rose, né, a dona Rosânia Martins. E hoje não teremos o programa Esporte na Rede. Vai ser quinta-feira o Esporte na Rede. Vai ser a quinta-feira, né? Provavelmente aí entrando na grade também na quinta-feira. A partir da semana que vem, provavelmente, então, teremos o Esporte na Rede às segundas e às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Isso. Né? E amanhã temos programa também. Amanhã às 7 horas da noite, tem o meu programa de entrevistas, Manu Magazine. Traremos o presidente da Ferti Santa, o senhor Pedro Kuzniekov, falando sobre a nova movimentação de exportação de grãos, né, que deve acontecer carga aqui de milho por Imbituba, isso, e ele vai estar aqui presente no Manu Magazine falando então sobre essa movimentação. E em seguida, às 8 horas da noite, tem o programa Minha Vida, com as apresentadoras Silvia Zanelato e Laís Rezende, trazendo aí uma história de vida, né, de alguém aqui da nossa região, né, contando histórias inspiradoras. Sobre a minha ou a sua vida. A nossa não vai ser, a nossa né? vida. Mas antes, temos pela manhã, 10h30. Pela manhã, às 10h30 da manhã, amanhã, nós temos mais um RWC Bom Dia, né? Isso. E estaremos aqui esperando você. E amanhã, com certeza, vamos estar trazendo toda a conclusão sobre esse processo da Casan, porque mesmo que a gente não esteja, estamos vendo a parte técnica, né? Se por um acaso nós não transmitirmos ao vivo hoje a sessão da Câmara, mas nós traremos tudo amanhã para você a partir das 10h30 da manhã, certo? Certo. Vereador Anderson, por favor, conclua a sua opinião. Só para concluir ali a análise da entrevista do prefeito, eu acho que o prefeito teve uma infelicidade bastante grande quando desqualifica as audiências públicas, e ele mesmo disse que regulamentou essas audiências públicas. Olha, a audiência pública é uma grande ferramenta da democracia, ele relatou até na entrevista que ajudou a regulamentar, e agora desqualificar e dizer que a audiência pública não vai interferir em sua opinião, que já está decidido. Quando ele fala que já está decidido, ele desqualifica também o Poder Legislativo Municipal, que o projeto ainda não foi levado até a casa e não foi votado. Então, não pode-se ter uma decisão sem passar pela Câmara esse projeto.
é uma situação bastante estranha, já está decidido sem passar na casa esse projeto. É um outro ponto aqui, onde ele diz que visitou diversos municípios e que aonde foi municipalizado está dando certo, vai de desencontro com as informações que a gente que é vinculado na imprensa quase que semanalmente, onde esses municípios foram municipalizados, alguns, inclusive, já devolveram o sistema para a Casan, outros estão tendo bastante dificuldade de manter o sistema. Inclusive, a única cidade que eu vi que estava dando certo era Palhoça, mas dando certo para alguns, que inclusive estão detidos nesse momento por causa do esquema de água de Santa Catarina, que inclusive está sendo criado na Câmara dos Deputados do Estado, uma CPI das águas do Estado de Santa Catarina, devido a esses contratos e essas municipalizações que deixaram dúvidas por todo o Estado. Então, a gente tem que pensar, sim, em Imbituba, mas pensar de uma forma democrática, ouvir a população e a população decidir pelo seu melhor. E, para encerrar, uma frase que me chamou bastante atenção e que reflete todo esse processo é quando o prefeito diz: tenho praticamente convicção que teremos uma melhor qualidade do serviço por um preço mais baixo. Tenho praticamente convicção, quer dizer que ele tem certeza alguma. É isso que fica bem claro. O meu muito obrigado pelo espaço, foi um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. Tá certo, então. Nós agradecemos aos nossos convidados, vereador Dorlim, vereador Anderson, seu Jari. Muito obrigada de coração pela presença de vocês. Esse é o nosso programa de estreia do Bom Dia, né? E logo hoje trazer um tema já tão polêmico e de interesse da comunidade. E que divide tanto as opiniões de todos. Exatamente. Né? Com certeza muita gente na cidade não tem uma opinião formada sobre esse assunto, né? E as opiniões de vocês, com toda certeza, ajudaram as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir depois com o vídeo no nosso site, né, a formar uma opinião. E nós estamos preparando uma matéria muito legal sobre a água no município, né? Independente, seja Casan ou se seja outra pessoa outra empresa que vai assumir este serviço, nós estamos preparando uma matéria onde nós vamos percorrer o caminho das águas, né? Onde ela nasce, lá no Rio Tuna, né? Lá na fonte, e onde ela percorre até chegar à sua casa. E aí nós vamos perguntar para a população se ela tem coragem, né, ou se bebem aquela água, né, que a gente recebe aí todos os dias. Tá certo? Tem as últimas mensagens do nosso site, né? Um bom dia para a Marileia, que é minha mãe, que no momento está assistindo, né? A Antonella, que diz que gostaria de parabenizar o vereador Dorlim. O Valdir, mais uma vez, que comenta que muitas cidades grandes cidades não são Casan, Joinville, Blumenau, Tubarão, ao total 63 cidades. A Luísa, que comenta a opinião do vereador Anderson, dizendo que em relação à taxa de esgoto cobrada hoje, pagamos R$ 248 e o sistema de tratamento de esgoto existente é inoperante. E a Aline, parabenizando a sua participação. O RWC Bom Dia de hoje fica por aqui. Nós estamos esperando você amanhã novamente a partir das 10h30 da manhã. Um abraço e até amanhã.